Ok, obrigada. Então, pessoal, retomando, né, a nossa sessão do dia 4 de setembro de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Essa é a segunda parte do período da manhã, nós estamos retornando do nosso intervalo. Vamos para o processo 143. Zuma Fernandes Stolf, de relatoria do Dr. Paulo. Bom, vamos ao processo. Esse processo ele trata das infrações de omissão de rendimento de juros recebidos de pessoas físicas no valor X e acréscimo patrimonial a descoberto. Falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital, multa isolada, e assim vai. Foi apresentada impugnação, reputado improcedente. O recorrente interpõe recurso voluntário, em suma, alega ter comprovado gastos com reforma do imóvel alienado, mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos no curso da ação fiscal, que devem ser admitidos para fim de aferição do custo de aquisição do imóvel. Adultos que tais reformas foram realizadas desde 2002, de forma gradual, não tendo como atender a exigência de comprovação, mediante a apresentação de comprovantes requeridos em 2010, por não estar obrigado à guarda de tais documentos. A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à infração de falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital. Então, juros lá sobre recebido de pessoa física não faz parte. A recorrente reitera as mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação, já enfrentadas na decisão de piso, e que eu estou acolhendo a decisão de piso. Eu me tratei aqui o que é mais relevante. Na realidade, a impugnação da interessada se limita a defender questões de direito sobre verdade material, mas não aponta expressamente quais valores de reforma ou ampliação gostaria que fossem apropriados como custo de aquisição nos cálculos de apuração do ganho de capital. Uma vez intimada a comprovar os valores gastos com benfeitorias em 2005, folhas tais, o cônjuge da interessada argumenta que registrou com erro tais montantes na DIRPEF 2006, quando na realidade teria realizado obras em 2002 e 2003. Segundo a mesma resposta, por estar seguindo a orientação de profissional responsável pela elaboração de sua DIRPF, descartou as notas fiscais e demais documentos no momento da venda do imóvel. Bom, eu voto para reconhecer do recurso e não nego provimento, acolhendo aí os fundamentos da decisão de piso. Ok. Ele quer dizer que houve uma reforma, mas ele não tem os documentos e diz que não é obrigado a... Acabou, tem que valer que não é obrigado a guardar. Enfim, tranquilo. Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, item 143, Uma Fernandes, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item, 144, Paulo Marcelo de Carvalho. Ok. Esse processo, eu estou propondo baixar ele em diligência. É um processo complexo de apuração de ganho de capital em renda variável. A decisão de piso jogou improcedente aí eu vou transcrever. Dentre os fundamentos da decisão de piso, para manter a exigência, leva a destacar o seguinte trecho. É de vital importância. O que ele considera? Vital importância. Destacar que o interessado não apresentou o demonstrativo de apuração de ganho de renda variável quando da entrega de sua declaração de ajuste anual do ano calendário encomenda, ou seja, 2006. Além disso, nem sequer após o início do procedimento fiscal, o contribuinte procurou elaborar tal demonstrativo. Com cientificada a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário em data tal. Questiona, dentre outras teses, os fundamentos dados pela decisão recorrida para refutar inconsistente os documentos apresentados pelo contribuinte, referindo ao fato de não ter sido apresentado tal demonstrativo.
aduzo recorrente que tais documentos foram juntados à DIRPF nos períodos tais. Bom, considerando que o sujeito passivo atesta ter apresentado os demonstrativos de ganho de capital em renda variável, que a decisão recorrida entendeu ser de vital importância a solução da lide, afirmando terem sido omitidos, manifesto pela conversão do julgamento em diligência, com fundamento exposto nos artigos tais, para que a unidade preparadora informe se as cópias das DIRPFs acostadas folhas tais, incluídos os demonstrativos de apuração de renda variável às folhas tais, correspondem aos que foram entregues pelo sujeito passivo, segundo os recibos de folhas tais. A diligência faz necessário de modo a verificar a eventual nulidade da decisão recorrida, bem como aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos. O interessado deverá ser certificado o resultado com a abertura do prazo de 30 dias para manifestação. Ou seja, se voltar provando que isso é verdadeiro, eu vou fazer um voto pela nulidade da decisão de piso, entendeu? Para que eles se manifestem sobre isso. Se não for verdadeiro, mantenha. Eu fiz esse voto todo, entendeu? Considerando que eram verdadeiros esses demonstrativos, mas depois eu pensei melhor, achei que eu poderia estar me baseando numa prova que não foi aferida a autenticidade, né? Estou propondo baixar em concordo. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho e acho extremamente prudente que situações tais que a gente tenha como aferir a autenticidade da prova e a prova é essencial, que se baixe em diligência, porque não há prejuízo nenhum. Na pior das hipóteses, o contribuinte ainda ganhará algum prazo aí, né? Na pior das hipóteses. Então, acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, eu acho que é um formato, inclusive, de formar melhor a convicção, tanto para quem vai a provimento ou não, a prova vai trazer luz aí, a prova não, vai dar mais convicção, né, do que já foi trazido pelo relator. Eu acompanho. Doutor Kleber. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Não saiu, não. Também acompanho. Doutora Letícia. Eu acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se as cópias das DIRPFs acostadas às e-folhas 756, 773 e 775 a 793, incluídos os demonstrativos de apuração de renda e ganho variável, correspondem ao que foi entregue pelo sujeito passivo segundo os recibos de folha 755 e 777, que eu copiei do voto do doutor Paulo. Doutor Kleber. Só uma sugestão. Ou então nós temos o voto... Uma sugestão é que eu acho que para certificar se correspondem a esses, e se não corresponder, que junte os que foram efetivamente apresentados. Porque pode ser que tenha e que seja diferente. Verdade. Vou alterar. Então, em caso de não Em caso corresponder... de divergência, que anexe o que houver sido apresentado. Ok. Obrigada, João, pela sugestão. Item 145, Paulo Francisco Marrocos, relatoria do Dr. Kleber. Isso aqui é só a aplicação de uma súmula, né? Rendimento, autoinfração por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física com multa de carnê-leão. Então, o contribuinte, na impugnação, ele diz que concorda com os termos do auto-infração no que tange a apuração dos rendimentos recebidos de pessoa física, havendo providenciado o recolhimento do imposto no valor de 40 mil, atualizado para 67 mil, que é indevida à exigência da multa isolada simultaneamente com a multa de ofício. E a jurisprudência do Conselho não permite a dupla incidência sobre a mesma base imponível, conforme emendas transcritas. Por fim, requer o cancelamento da multa isolada. A DRJ considerou improcedente. E no recurso, as mesmas alegações, ele só requer o cancelamento da multa isolada do carnê-leão.
Então, verifique-se no presente de auto-infração foi lançada a multa isolada concomitante com a multa de ofício. Conforme anunciado da súmula CART número 147, somente a partir do ano de 2007 aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitante com a penalidade resultante da apuração em procedimento de imposto devido do ajuste anual, né? A súmula CART 147. No presente caso, sendo um lançamento referente ao ano calendário de 2005, ainda não havia previsão legal para a incidência da multa isolada pela falta de pagamento do carnê-leão concomitante com a multa de ofício, e a mesma deve ser excluída. O exposto voto para dar provimento ao recurso. Só uma dúvida, quando ele afirma que ele recolheu sem a multa, não é isso? Recolheu sem a multa. Tá. Mas se ele tivesse recolhido com a multa, acho que não teria tá mais nem perdido. litígio, não é isso? Não só recolheu o imposto. Não, peraí. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a multa isolada, que ele está dando provimento, outra coisa é o recolhimento do tributo. Não, ele falou que recolheu, mas a minha pergunta é se ele recolheu tudo, incluindo a multa isolada. Só essa é a minha dúvida. Ah, sim. Não a multa de mora, a isolada. A isolada. Esse E aqui fala isolada. que ele recolheu um montante aqui, mas aí eu fiquei na dúvida se era todo o auto de infração, né? É só o tributo. Só o tributo. Atualizado, isso. Tá. O tributo com sua multa de mora. Isso, atualizado. Isso, perfeito. Tá. Perfeito. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Não saiu. Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 145, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Indo para a nossa pauta da manhã, continuando com o Dr. Kleber. Odilon Frias Barbosa, foi um processo que houve pedido de vista. O relator votou inicialmente por dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do período lançado. Iniciada a votação pela preliminar de decadência, o Dr. João pediu vista. Como teve mudança de colegiado, Dr. João, então eu pedi para o Dr. Kleber fazer um resumo. Tudo bem. Ou você faz o resumo completo? Você sabe, eu posso fazer o resumo aqui, porque a matéria é uma só. O resumo é um parágrafo. Então? Bom, mas vai lá, doutor Kleber. Dr. Kleber. Dr. Kleber, dá uma resumida aqui para o pessoal, e aí o Dr. João vem com as considerações dele aqui. Bom, é um lançamento de ITR, feito uma revisão do exercício, onde foi efetuada a glosa de áreas declaradas, né, de produtos vegetais, de pastagem, o VTN foi arbitrado. O contribuinte apresenta em impugnação e requer o seguinte, que para o exercício da notificação teria ocorrido a decadência, por se tratasse de lançamento por homologação, que é o ano de 2004, cuja contagem se inicia na data do fato gerador, 1 de janeiro de cada exercício, ou de cada exercício, pois apurou e declarou o ITR e recolheu antecipadamente, aliás, a 2009, que foi feito em 2014. Afirma a nulidade do auto de infração, a base aqui é essa questão dessa decadência. Que nós vamos, ele alega que está decadente porque a data da ciência, um momento aqui, onde é que está a data da ciência? É 6 de 3 de 2014, foi a data da ciência, né? O fato gerador do ITR aqui é o exercício de 2009, 1 de janeiro de 2009. Então, em 6 de 3 de 2014, estaria extinto, não podia mais ser lançado, caso tivesse recolhimento antecipado do pagamento do ITR. Ocorre que ele não declarou o ano de 2009 e nem antecipou o pagamento, vindo fazer esse pagamento em 2010. A DITR foi entregue somente em 12 de 8 de 2010, quando o prazo final de envio seria 30 de 9 de 2009, bem como o recolhimento, que ocorreu também atrás, 12 de 8 de 2010.
Então, o cerne da questão é essa. Esse recolhimento em atraso é feito com a DITR em atraso. Ele vale, esse DARF do ITR feito atrasado, embora muito antes da ação fiscal, que só foi em 2014. Ele vale como recolhimento antecipado, e no meu entendimento aqui, quando nós vamos ler no voto, eu acho que vale, não havendo qualquer ação fiscal, nem qualquer ato da autoridade administrativa até esse prazo, então eu considero que houve a decadência. É mais ou menos esse o assunto. Aí isso abrangeria todo o crédito. Decadente, todo o crédito. Aí, em considerando que não é decadente, aí o senhor analisou as outras questões aqui embaixo, não é isso? Isso. Tá. Caso. Então, a gente vai primeiro submeter a questão da decadência. Eu vou passar a palavra para o doutor João, que pediu vista. Bom, na sessão de agosto, a gente iniciou pela votação apenas a decadência, e eu pedi vista. Eu analisei os acordos paradigmas da súmula CARF, que trata da aplicação do 150, da antecipação do pagamento, e também os acordos paradigmas da súmula do 555 do STJ. E nenhum deles, veja só, nenhum deles trata de situação idêntica desses autos, em que o pagamento e a declaração tenham sido feitos após o prazo legal. Então, a gente está diante de uma situação que eu não encontrei nenhum precedente. Mas vamos lá. Eu acho que a chave para o deslinde dessa questão, e é uma questão importante, a chave para o deslinde dessa questão está nos fundamentos da súmula 555 do STJ, de observância obrigatória. Quando a gente analisa um dos acordos que deu suporte à súmula, que é o do RESP 19925.262, outros acordos também tratam da mesma questão, mas isso aqui eu só estou trazendo como um exemplo. Diz o seguinte: para justificar a aplicação do 150, quando há antecipação da declaração e pagamento, em tributo sujeito por homologação, ou do 173, dos tributos não sujeitos à homologação, ou que não haja declaração e pagamento. Diz o seguinte: a Fazenda Pública tem o direito tem o prazo de 5 anos, a partir do fato gerador, para homologar o pagamento. E isso é o que diz o artigo 150, parágrafo 4º. Estou trazendo o excerto aqui do resto. Bom, na situação dos nossos autos, se o contribuinte não apresenta a declaração, a gente está falando do ITR 2009, que a lei obrigava o contribuinte a fazer a declaração em setembro de 2009 e o pagamento em setembro de 2009. É importante a gente ter essas datas em conta. Então, a lei 9393 obriga o contribuinte, quando trata da homologação, do autolançamento, ou da apuração e antecipação do pagamento desse imposto, a lei diz: olha, contribuinte, você tem que declarar em setembro, pagar em setembro. Daí, as condições próprias para a homologação desse pagamento pela administração. A lei diz o seguinte: a partir, então, dessa conduta, que é a declaração e pagamento, ainda que, segundo a súmula 555, o pagamento não seja integral, a partir daí tem o fisco, começa a contar para o fisco o prazo de 5 anos. E esse prazo de 5 anos não conta a partir da data da entrega da declaração, nem do pagamento, conta a partir do fato gerador. Mas, para considerar adimplida a obrigação do contribuinte em fazer a sua apuração e pagamento, você tem que fazê-lo até 30 de setembro. No caso dos autos, ele não fez até 30 de setembro. Ele fez em 2010. Ele fez em agosto de 2010, quase um ano depois. O meu entendimento, que foi também o entendimento da DRJ, é o seguinte: ora, se o contribuinte não cumpre os requisitos legais, que é a apresentação tempestiva da impugnação e o pagamento do valor que ele entende ser devido, ainda que não seja o valor devido, pode ser parte do valor, mas aquele valor que ele apurou na declaração, pode ter apurado errado, que é o que a gente sempre vê aqui.
Ele apurou o ITR em setembro de 1.000 e pagou 1.000, mas o ITR era de 5.000. Tudo bem, conta o prazo de 150, porque ele apurou e pagou aquilo que ele apurou. Se ele não fez isso no prazo legal, não se pode aplicar mais a regra do 150. Cai para a regra geral da decadência do 173. Isso por quê? Se eu admitir que o pagamento feito um ano depois, a destempo, mesmo que com multa e juros, e a declaração entregue um ano depois, servem para aplicar o 150 e retroagir o início da contagem do prazo decadencial para a data do fato gerador, que foi 2009, então, na verdade, estou dando para a administração, nesse caso, 4 anos para homologar o pagamento. E vou mais longe. Se esse contribuinte não tivesse feito a declaração e o pagamento em agosto de 2010, mas tivesse feito essa declaração e pagamento no dia 29 de dezembro de 2014, teria sobrado à administração para fazer a homologação do pagamento 2 dias. Se eu admitir a tese do relator de que o pagamento intempestivo é suficiente para atrair a regra dos 150. Veja só, então bastaria o contribuinte não apresentar a declaração ou não fazer o pagamento e fazer isso na véspera do prazo final para homologação, que são 5 dias do preço fato gerador, que na prática você exclui a possibilidade de homologar e vai ter homologação tácita no dia seguinte. Repiso, não há em nenhum dos acordos fundamentos da súmula 555 ou da súmula, acho que é 112 do CARF, 118 do CARF, não há nenhum desses acordos situação igual à dos autos. O que a gente encontra, e é o mais comum, e é o que realmente justifica as duas súmulas, tanto do CARF quanto do STJ, é o contribuinte que declarou, apurou o imposto e pagou, mas ele declarou e pagou um valor menor do que o devido. Então, aí sim, o fisco, sabendo disso tempestivamente, teria 5 anos do fato gerador para homologar esse pagamento ou fazer o lançamento de ofício. Aqui, no caso dos autos, é diferente. Ele declarou e pagou, mas ele declarou e pagou um ano depois do que ele deveria ter declarado e pagado. Aí não me parece que, nesse caso, eu possa aplicar a regra do 150 e trazer o termo inicial da contagem da decadência para a data do fato gerador, porque aí eu estaria subtraindo do fisco todo esse período entre o fato gerador e a data da entrega da declaração e o pagamento, que poderia ser a véspera do prazo homologatório. Então, eu entendo, eu concordo com a DRJ, eu entendo que se ele não fez a declaração e o pagamento tempestivamente, na data que a lei obriga a fazer, não iniciou o processo para homologação pelo fisco. Seria como se declaração e pagamento não houvesse. Como de fato não havia na data que a lei determinava que houvesse. Veio a ter uma declaração e o pagamento um ano depois, mas não tinha na data da lei. Então, eu divirjo do relator, entendo que não há decadência nesse caso, porque não se aplica a regra do 150. E não se aplica porque declaração e pagamentos foram feitos a destempo, fora do prazo legal. Ok, doutor João. O doutor Wesley levantou, e depois a doutora Letícia. Eu posso... Deixa a palavra para a doutora Letícia, que eu só estou terminando de ler um parágrafo. Sim. Que vai subsidiar. Eu fico no retorno da doutora Letícia. Obrigado. Ok. Eu fico só pensando, só para contribuir para o debate, que essa é brilhante a consideração do doutor João, mas é mais um dos casos que a gente tem uma aporia no sistema jurídico. A legislação não consegue prever tudo, né? E eu acho que essa é uma interpretação, ele usou uma hermenêutica para construir uma solução que eu reputo legítima, mas eu acho que dessa aporia do sistema deveria prevalecer uma interpretação que não prejudicasse o sujeito passivo. Eu acho que deveria ser reconhecido, sim, mas
eu não tenho expressamente falando que tem que ser a tempo. O Estado não tem que ser paternalista. Olha, eu vou te beneficiar com essa contagem do prazo, mas eu tenho que pagar direitinho, na data correta. Eu identifico e concordo com essa aporia do sistema, mas eu acho que a lei não previu expressamente que esse pagamento deveria ser tempestivo. Então, por mais que eu não tenha uma convicção formada até agora, eu preciso pensar, mas para fins deste julgamento, eu tendo a acompanhar o doutor Kleber. Doutor Wesley? Então, eu tendo a acompanhar o relator por algumas razões. Vejamos, nós estamos falando de decadência não do pagamento, mas do fato gerador, né? E aí nós temos algumas decisões do STJ que, por exemplo, de fevereiro de 2008, agravo 939.714, no Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Eliana Calmon, dizendo o seguinte: nas transações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, né, do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo, simulação, é que se aplica o artigo 173. Pois bem, e aí, lançando mão aqui dos ensinamentos do Luciano Amaro, ele explica o seguinte: se o sujeito passivo antecipa o tributo, mas o faz em valor inferior, nós não estamos falando do prazo, tá? O prazo que flui é para a autoridade manifestar-se sobre se concorda ou não com o montante pago. Se não concordar, deve o lançamento de ofício, deve lançar de ofício, no caso, desde que faça antes do término do prazo cujo transcurso implica homologação tácita. Assim, o prazo após o qual se considera realizado tacitamente o lançamento por homologação tem natureza decadencial, pois ele implica a perda do direito da autoridade administrativa a efetuar o lançamento de ofício, o que é passível de decadência, pois é o lançamento de ofício, não o lançamento por homologação. Queremos dizer, em suma, resumido, que o prazo para homologação de lançamento e o prazo decadencial se confundem. Então, eu penso que nesse quesito, e o que o precedente forma, ele fala sobre pagamento, ele não fala do propósito de lapso temporal. Se houver o pagamento antes da fiscalização, do meu ponto de vista, né, há que se atrair a regra do 150 em razão do fato gerador. A decadência atrai para a hipótese da incidência no fato gerador e não no pagamento. No meu entender, eu acredito que a súmula, ela trata do fato gerador, na decadência. Então, assim, eu tendo a concordar com o relator nas suas conclusões. Ainda que, né, não desconsiderando essa tese, eu entendo que há um prazo da lei para avaliar o fato gerador e não avaliar o pagamento, porque senão nós teríamos no precedente alguma menção sobre isso, né? E não houve, no meu ponto de vista, nos precedentes que formaram a súmula, e aí mesmo que se diga, não há nenhum tipo de orientação nesse sentido, não há nenhum precedente falando do pagamento e tal, é porque realmente eu penso que não é nova essa hipótese. Imagina, olha quantos anos nós temos de precedente, quantos anos de súmula, quantos anos de análise da decadência. Obviamente, em algum momento teria se levantado essa questão, dizendo, olha, se o pagamento foi lá para frente ou para trás, nesse sentido, né, o contribuinte ele vai pagar com a multa devida, ele não vai deixar de pagar a multa da penalização por ter atrasado. Mas vamos imaginar que eu tenho um aluguel e esse aluguel, assim, fugindo um pouco da seara tributária, mas tentando trazer uma analogia, eu deixo de pagar o aluguel este mês, vou pagar daqui, sei lá, 2 meses,
E lá na frente, daqui 5 anos, o proprietário diz, olha, esse aluguel estava errado. Eu só vou cobrar a diferença desse valor, porque eu vou considerar o seu pagamento do mês de setembro, que nós estamos agora, de 2020. E não as consequências e elementos de pagamentos que vão ter, né, circunstanciais. Olha, você pagou em novembro, e a partir de novembro, então, eu vou começar a contar o prazo decadencial para eu poder, sei lá, nesse sentido, eu acho que nós vamos estar, inclusive, estendendo os 5 anos, que é a proposta da própria legislação e entendimento da jurisprudência. Mas eu acho que o problema não se trata aqui dos 5 anos, né? Os 5 anos, acho que está todo mundo... Desculpa, eu nem não anotei a mãozinha ali, me perdoem. Posso continuar? Não sei se tinha alguém na frente, desculpe. Posso? O problema não são os 5 anos. Os 5 anos, acho que todo mundo concorda. O problema é o termo inicial da contagem desses 5 anos. Né? Eu lembro que eu até peguei aqui o Eurico, naquele livrinho dele, de decadência e prescrição, ele fala, num caso, da regra de decadência do direito de lançar com pagamento antecipado, ilícito e notificação. Né? E ele sugere que o termo inicial da contagem do prazo decadencial, nesses casos específicos em que haja um ilícito, e aí eu acho que convém a gente discutir se estamos diante de um ilícito ou não, seria o momento da notificação do ilícito. Mas também, claro, acho que teria que dar uma olhada maior nos autos. Né? Pois é, mas, Maurício, você não concorda que se você levar outro lapso de tempo, você não teria outro lapso temporal para poder ser avaliado? Não entendi. Por exemplo, você está dizendo que não independe do prazo de se eu paguei depois ou não. O que vale é o fato gerador, pelo que você está dizendo, é isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que ninguém nega que o prazo são 5 anos. O que a gente tem que medir é justamente aqui quando é que se dá o termo inicial da contagem desses 5 anos, nesse caso específico. Esse eu acho que é o grande problema. Agora, mas aí você está criando uma nova hipótese de contagem de prazo, é isso que você está me dizendo, talvez. Porque se você... Quando que eu vou considerar o pagamento nesse sentido? Bom, aí não tem previsão na lei em relação a isso. E aí a gente está inovando um lapso temporal de prazo decadencial. Entendido. Doutor João. Bom, não, doutor Wesley, a gente não está inovando, não. Aqui, o senhor tem razão quando o senhor diz que a gente tem que escolher qual a regra. Eu concordo com o doutor Maurício, ninguém discute que são 5 anos, estamos discutindo se é 5 anos do fato gerador ou 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte. Na prática, se a gente começou a contar em 1º de janeiro de 2009 ou se a gente começou a contar em 1º de janeiro de 2010. Esse é o caso dos autos. O que eu estou colocando, que é a minha tese, e que me parece, vou mais longe, me parece que é a tese que está contida, quando você interpreta a súmula 555, e eu citei aqui, um dos acordos que foi o fundamento da súmula o fisco tem 5 anos para fazer homologação. E a homologação, também ao contrário do que o senhor disse, doutor Wesley, não é a homologação do fato gerador, a homologação do pagamento. O que se homologa é o pagamento. Então, a homologação desse pagamento, se o pagamento está correto ou não, para poder homologar o pagamento, o fisco tem 5 anos. Para dizer, não, seu pagamento está ok. Ora, se ele pagou, já passado 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, o fisco já deixou de ter 5 anos. É esse que é o ponto que eu estou dizendo. Eu admiti que o pagamento a destempo permite a aplicação da regra dos 150, significa eu admitir que para homologar esse pagamento a destempo, eu vou dar menos do que 5 anos para o fisco. É a mesma coisa. Por quê? É como eu disse, nesse caso ele pagou 1 ano depois, então o fisco já não tinha 5 anos, tinha 4. E o que diz a súmula é exatamente, num dos seus fundamentos, diz textualmente, a Fazenda Pública tinha 5 anos a partir do fato gerador do imposto para homologar esse pagamento expresso ou tacitamente. Artigo 150, parágrafo 4. Ora, decorrido esse prazo, decaiu o direito de constituir crédito tributário. Isso é um dos restos do fundamento. Ora, se ela tinha 5... Vamos discutir que ela tinha 5 anos a partir do fato gerador na existência de pagamento.
Se ela tem esses 5 anos, tem que ser garantido esses 5 anos se o pagamento for feito a destempo. Não pode ser menos do que 5 anos. E se ele fez o pagamento 1 ano depois, então sim, não posso aplicar o 150 e contar do fato gerador, porque o pagamento já está em desacordo com a lei. Ele já descumpriu uma condição para homologação, que é declarar e pagar no prazo legal. No caso específico do ITR, a lei 9393 estabelece 30 de setembro é a data que tem que declarar, 30 de setembro é a data que tem que pagar. Ele não fez isso. Se ele não fez, automaticamente, ele não está em condições de ter seu pagamento homologado. Se ele fez isso 1 ano depois, vai cair na regra geral de decadência, que é do 173, que continua sendo 5 anos, nunca se discutiu. Só que aí começa a contar do dia seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, que é a regra do 173. Essa é a minha tese. Porque se eu admitir que o pagamento a destempo vai atrair a regra do 150, eu estou admitindo que, para a administração pública, pode ter menos do que 5 anos para homologar. E se ele fizer isso a um dia de completar esses 5 anos, eu estou concedendo à administração apenas 1 dia para homologar. Aqui, esse enunciado do STJ 555, ele fala assim: quando não houver declaração do débito, que é o caso, né, foi atrasado, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 1731. É o que eu estou dizendo. É exatamente isso. O a destempo significa não ter. Não ter, exatamente. É o que fala aqui. É um risco que o contribuinte... É um risco que o contribuinte assume, de não declarar. Aí nós temos 2 regras, né? A primeira, a partir lá do pagamento, lá que você... a promulgação, e o exercício seguinte. Do meu ponto de vista, a partir do momento que o contribuinte não cumpre a sua obrigação tributária, não cumpre com a obrigação principal de recolher o tributo devido e declarar ele, ok, no exercício seguinte a Fazenda já tem essa possibilidade de cobrar dele. Não está deixando de ter o prazo dos 5 anos. Agora ele vai lá antes da exigibilidade dos 5 anos e diz, olha, eu atrasei uma prestação e estou pagando. Estou contando o fato gerador e não do pagamento. Essa é a questão. Eu temo, inclusive, que nós estejamos criando uma nova forma de contar o prazo decadencial em situações que o fisco tem, a partir do momento que ele, no lançamento por homologação, não o faz, que é aquela autodeclaração dele, e o fisco passa a ter o direito a lançar de ofício essa obrigação, eu temo que a gente acaba criando, talvez, uma nova possibilidade de prazo decadencial do fato gerador, do exercício que ocorreu o fato gerador, que no caso do ITR é a própria, né, o período da propriedade. Né? Bom, essas são as minhas considerações, Dr. Kleber. Eu abro divergência, portanto. Eu entendo que, em não havendo declaração e pagamento na data legal, não ocorreu a hipótese da súmula 555. Aliás, desculpa, ocorreu exatamente a hipótese da súmula 555, que é a inexistência de declaração e pagamento, e se ele fez isso depois, já não está mais albergado pela regra do 150. Está albergado pela regra normal de decadência, que é do 173, e aí tem o fisco o prazo de 5 anos, mas contados a partir do dia seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, e não do fato gerador. No nosso caso aqui, 1º de janeiro de 2010. Contado a partir de 1º de janeiro de 2010, terminaria em 31/12/2004. O lançamento é de 8 de 2014, aliás, desculpa. O lançamento é acho que é 8 de 2014. Quer dizer, a gente está discutindo se o total do crédito tributário está decaído ou não nesse caso, mas o mais importante aqui é essa tese, que eu não conheço essa tese no CARF, não vi precedente, e aí essa matéria vai dar desdobramento, certamente, vai dar algum desdobramento na Câmara Superior. Espero que dê, na verdade. Mas eu entendo o seguinte, que a súmula 555 diz que na ausência de declaração e pagamento, conta o prazo de 173. Só que essa ausência é a ausência da declaração e pagamento no momento oportuno, que foi 30 de setembro de 2009, quando não tinha declaração e pagamento. Tem um julgado recente aí do CARF que eu coloco no meu... Mas tem um trecho desse julgado que ele fala exatamente o que o João falou.
entendo que se infere desses enunciados, ele cita o 436 e o 555, que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo na forma do 173, inciso 1, é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito. Assim, isso se dá porque se o contribuinte se omite totalmente, deixando de cumprir o dever que lhe é imposto de apurar e declarar o débito, o crédito tributário não se constitui nos termos do enunciado da súmula STJ 436, nem há objeto sobre o qual a Fazenda possa se pronunciar, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pelo que a contagem do prazo decadencial recairia no artigo 173, inciso 1. Assim, que o fato é relevante para atrair a aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN, portanto, é a declaração do tributo apurado pelo contribuinte, o que entende ser corroborado pelo enunciado STJ 555. Aqui ele fala que a questão da declaração é elemento decisivo para a aplicação. Agora, esse acordo, Sheila, ele não aplica. Aí não, a situação não, aí ele não aplica porque ele fala que aqui, e aí ele começa a fazer uma mistura e fala de DCTF. Não é o caso, que aqui é imposto de renda, é ITR, né? Gente, o caso me parece muito simples. Ele apresentou a declaração em pagamento, disso não tem dúvida. Ele apresentou a declaração em pagamento. Não tem dúvida disso. A questão é, em sendo declaração em pagamento fora do prazo, já no ano seguinte, aplica o 150, ou seja, começa a contar do fato gerador ou aplica o 173? É essa a decisão que a gente tem que tomar. Eu fiz as considerações, eu entendo que se aplicar o 150 não é hipótese, como essa dos autos aqui, a gente não está dando um prazo de 5 anos para homologação, não está dando menos. E por isso se aplica a regra do 73, porque tempestivamente ele não cumpriu, já não tem mais o que ser homologado a partir dali. Sim, eu até aceitaria a questão do pagamento, mas a questão da declaração me faz atrair para um 173, no meu caso. Eu entendo que se ele atrasou a declaração, vai para um 173. Justamente porque a administração não teria o menor conhecimento sobre o que ele queria declarar. Como é que ela ia cobrar? Né? É a lógica do Dr. João. Não, eu nem entro nesse mérito. A minha lógica é muito mais simples, doutora Sheila. Se eu admitir pagamento e declaração, ou pagamento ou declaração, entregue fora do prazo, ou feito fora do prazo, como apto a atrair a regra do 150, eu não vou dar à administração 5 anos para homologar, vou dar menos. E às vezes esse menos é um dia. É isso que eu estou dizendo. Por essa razão, não tem lógica alguma a gente admitir que o pagamento e declaração a destempo seja apto a atrair o 150. Significa dizer que a administração terá menos do que 5 anos para homologar sempre. Tá, ok. Doutor Kleber, então o senhor vai manter o voto, né, de reconhecer a decadência. Isso. Tá, doutor João. Eu abro divergência para afastar um decadente, para aplicar a regra do 731. Não se aplica a regra do 150, portanto não está decadente. Doutor Wesley. Eu mantenho o voto e acompanho o relator por entender que não há na legislação e nem no precedente formado a obrigatoriedade de que o contribuinte tenha que, dentro do prazo de pagamento, não do fato gerador, ele tenha que recolher o tributo para poder atrair a regra do 150. Não foi essa a ideia da formação da súmula, não está descrito em nenhum lugar lá nisso. E também eu tenho um pouco de ressalva no sentido de que, com certeza, nós já tivemos esse tipo de situação em algum momento dentro dos nossos tribunais, porque não é incomum esse tipo de circunstância. Agora, claro, o debate é muito amplo e cabe, obviamente, interpretação, como está sendo nesse momento na nossa turma. Doutora Fernanda? Eu acompanho de ladinho. Doutor Paulo? Eu acompanho o relator. Doutora Letícia? Eu acompanho o relator, ratificando o que eu disse, que para mim é uma aporia do sistema e que compete ao legislador
definir esse critério. Ademais, tratando até de ITR, nada foi tirado do fisco o direito de fiscalizar, né, que é uma obrigação constante. E esse dever do fisco é da ocorrência do fato gerador. Mas eu achei brilhante as considerações do doutor João, mas eu acho que essa aporia tem que ser resolvida pelo legislador. Ok. Doutor Maurício. Olha, eu sou novo no colegiado, talvez no futuro, refletindo mais sobre a matéria, possa até mudar de opinião, pelo que me desculpo, mas vou acompanhar a divergência do doutor João, aberto para o doutor João. Ok. Eu acompanho a divergência. Então, pelas minhas contas, 2, 3, 4. Temos a questão do empate. 2. Foi doutor João, Fernanda, Maurício e eu. Mas aí, como é uma questão de prejudicial de mérito, né? O empate vai ser aplicado favoravelmente ao contribuinte, não é isso? Doutor João. Está sem áudio. Sim. Não, só disse que sim, se aplica Sim. E aí a discussão se esgota só na questão da decadência mesmo. Isso. O apoio quer falar. Sim, pode falar. Marco Antônio? Oi, presidente. Sim. Só deu um probleminha aqui. Aí você poderia na votação? Na hora de poder? Retomar a votação? Não precisa não. Só enviar o vídeo, tá? Tá. Sim, o meu vídeo está completo aqui. Ok. Então, deixa eu só anotar o item que eu vou ter que mandar o vídeo. Acho importante que esse vídeo vai ser assistido, certamente. Vai. Item 146. Tem voto vencedor, não, nesse caso? Não. Porque você... O senhor foi vencedor. Foi vencedor, entre aspas, né? Entre aspas. Deixa eu só pegar aqui o dispositivo que eu vou redigir. Vou pedir licença só meio minuto, tá bom? Ok. Então, acordam os membros do colegiado, em face do empate do julgamento, por determinação do artigo. Tá aqui, achei. Vou pegar aqui. Isso aqui pode ter um recurso especial da Procuradoria? Ele pediu só uma questão, doutor Kleber. Ele pediu a decadência, né? De qualquer forma, está dando provimento ao recurso. Provimento. É aquela polêmica lá, se pediu ou não pediu, ele está dando provimento. Não, ele não pediu. O doutor Kleber veio com isso de ofício. Mas aí, no caso, tem que dar provimento, né? Ele pediu nada. Eu acho que não, doutor Kleber, deixa eu ver. Até na impugnação. Não, então me desculpa, pediu sim. Pediu sim. O senhor tem razão, doutor Kleber, me desculpa. Então, foi João Maurício, Fernanda, o Maurício. Talvez dê recurso especial, porque se a Procuradoria entender que não se aplicou eu entendo que a decisão final desse processo significou, na minha leitura, que não se aplicou a súmula 555 do STJ. Se esse for o entendimento da Procuradoria, tem paradigma para entrar com recurso especial. Então, eu vou proclamar aqui. Por determinação do artigo 19E
da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheilares Cartacho Gomes, que lhe negaram provimento. Sheila, eu gostaria que registrasse que eu faria a declaração de voto. Sim. Então fará a declaração. É ótimo, eu acho excelente. Presidente, eu também quero fazer uma declaração de voto nesse caso. Então farão declaração de voto os conselheiros João e Wesley. Alguém tinha levantado a mão aí? É só para falar que eu estou pronto para retomar aquele processo, viu? Tá. Dr. Kleber, esse é o mesmo resultado para o processo 147? São dois? É um paradigma, agora que eu vi. Vai ser, né, por enquanto. Desculpa perguntar, agora que eu vi que eu estou como relatora. É o típico caso que talvez o paradigma fosse de outro ano. Vou até dar uma checada se não é o caso de retirar de pauta esse paradigma. Pode deixar que eu olhe aqui. Só se for de 2004. Porque se ele for de outro ano, certamente é melhor tirar de pauta esse paradigma. Se for de 2010 em diante, se for de 2008... Tá, então esse foi o item 146, Odilon Frias Barbosa. Só para eu relembrar, a gente encerrou, o primeiro vídeo foi no 141. Ok, tá certinho aqui. A gente julgou que foi 146, né? Esse foi 146. Anotem aí as declarações de voto aí. Porque eu vou poder... eu vou, então, posso retornar, então, Paulo, para o 142? Está sem o microfone. Eu vou salvar agora na pasta T de novo. Tá. Ok. Eu salvei novamente na pasta T. Deixa eu pegar. Então, vocês precisam abrir de novo esse processo 142, que agora contém o voto em que eu vou enfrentar as teses, né? Só um instante, doutor Paulo. Sheila, tem que separar aquele lote, viu? Porque o repetitivo é 2010, aí não se aplica por qualquer regra, se aplicaria aqui Aí teria que analisar as questões de... Não. Vai seguir o julgamento, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aí tu me fala, então. Então, eu posso começar o processo da Pode. Nicole Rangel? Pode. É uma auto-infração que exigiu crédito tributário em função de diversas infrações, omissão de rendimento do trabalho, acréscimo patrimonial descoberto, omissão de ganho de capital e omissão de rendimentos caracterizados por crédito bancário de origem não comprovada. Houve impugnação parcial, a decisão de piso reputou contestada a infração de omissão de rendimentos, de depósito bancário, fato gerador tal, e a exigência da multiofício no patamar de 112,5%, bem como juros moratórios e taxa Selic. Houve impugnação que foi julgada improcedente, né? Ele apresenta recurso voluntário e, em suma recorrente, questiona o agravamento da multa de ofício levada a efeito em face de incoerências nas respostas às intimações para comprovação de origem de crédito bancário, ausência de provisão legal. Além de ter havido multiplicidade de cobranças sobre o facturador, por entender que as doações
tributadas supririam as aplicações de recursos. Essas doações tributadas, ela disse que foi doações de lucros de empresas da família. Então, foi tributada porque foi tributado o lucro. Questiona o termo de verificação no que diz respeito à invalidação da doação de R$ 128 mil, justificando ter origem em doações ocorridas no âmbito da unidade familiar, referente aos recursos provenientes de lucros distribuídos. Questiona a infração de omissão de rendimento caracterizado por créditos bancários, arguindo violação do sigilo bancário. Questiona o critério adotado na apuração do ganho de capital na alienação do imóvel da rua tal. Por ter constado no demonstrativo de apuração de variação patrimonial descoberta, dispêndio de construção de 130 mil, ao passo que foi admitido como custo de aquisição de imóvel apenas 50 mil. Bom, eu não conheço da arguição de inconstitucionalidade autor da súmula CAF número 2. Não conheço da matéria preclusa, se entendida aquela que não tenha sido ventilada na impugnação, a saber, ganho de capital na alienação do imóvel da rua Coronel Euclides. Conheço das demais matérias do recurso. Acolho a alegação pertinente ao agravamento da multa de ofício em 50% em face do não atendimento a intimações no que diz respeito à infração de omissão de rendimentos caracterizada por crédito bancário de origem não comprovada, por não vislumbrar prejuízo algum ao desenvolvimento da fiscalização a justificar a exasperação da multa, uma vez operada a presunção legal de omissão de rendimentos. Eu já votei aqui desse jeito nessa turma, entendeu? Anteriormente. Quanto ao mérito da infração de omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada, eu cito aqui o dispositivo legal. Conforme se verifica as folhas tais, os depósitos de valor inferior a R$ 12 mil somaram 76 mil e tal, no ano calendário de 2004. Referidos valores não integram a infração, devendo ser excluídos do lançamento ao teor da súmula CAF número 61. Aí eu cito a súmula. Permanece sem comprovação crédito 40 mil, vide a folhas 260. Verificado em maio de 2004, para o qual não houve comprovação de origem na forma exigida pela legislação. A defesa limita-se a alegar que teria origem em doações no âmbito familiar, sem que tenha havido a devida comprovação. Então, eu mantenho a exigência nesse patamar aqui. Então, com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e da arguição de constitucionalidade, e no mérito dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício incidente sobre a infração de omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada para o patamar de 75%, e reduzir essa mesma infração para o patamar de R$ 40 mil. Como voto. Doutor João. Doutor Paulo, o senhor está votando por retirar a majoração da multa por não atendimento de intimação. Na realidade, houve atendimento à intimação, mas foi um atendimento que o fiscal reputou insuficiente, contraditório. Eu talvez, se ele tivesse impugnado essa exigência como um todo, entendeu? Para todo o lançamento, talvez excluísse para todo o lançamento também, entendeu? Mas não foi o caso. Ele impugnou só para crédito bancário de origem não comprovada. Achei que não ficou mal fundamentada essa exasperação no termo de verificação fiscal, que é onde o fiscal diz por que fez a exasperação, né? Acho mas que não foi a hipótese do não atendimento? Não foi. Eu vou mudar aqui porque não foi só. Eu vou ler aqui o que está no termo de verificação fiscal. Sobre as infrações acima descritas, essa fiscalização aplicou um percentual de 112.000% relativo ao agravamento da multa, conforme estabelece os dispositivos tal. Em todo o decorrer da fiscalização da contribuinte, Nicole Rangel Moura, tivemos dificuldade junto à mesma na obtenção de dados e informações solicitadas, conforme se verifica pelos diversos termos de intimação, seus encaminhamentos de documentos e esclarecimentos sempre apresentados de forma incompleta e confusa, salientando que muitas vezes não obtivemos as respostas, o que dificultou o curso normal dos nossos trabalhos de fiscalização. Vale ressaltar que a documentação está no processo tal. É isso. Ela não diz qual termo não foi atendido, diz que foram atendidos, mas de forma insuficiente, o que isso justifica a multa, entendeu? Então, principalmente com depósito bancário de origem não comprovada, não atender a intimação, não é embaraço em nenhuma fiscalização, entendeu? Porque vai formar a presunção legal de omissão de rendimento e ponto.
Aí eu já votei isso nessa turma, poucos meses atrás, aí eu citei no outro voto uma jurisprudência aí da Câmara Superior, entendeu? E depois eu posso buscar para tentar para colocar aqui também, mas isso aqui tem fundamento em recente decisão da Câmara Superior, de afastar essa multa aqui na presunção de omissão de rendimento. Assim, se eu estivesse jogando isso como um todo, eu derrubaria essa exasperação por essa fundamentação aqui, entendeu? Porque eu acho que ela cerceia o direito de defesa. Assim, não está dizendo aqui qual o termo de intimação não foi atendido. Diz que muitas vezes não atendeu, mas não está dizendo qual foi. E depois está dizendo, como fundamento, que ela atendeu insatisfatoriamente. Isso aí não é motivo, entendeu? Eu concordo. Bom, vamos lá. Primeiro que tem até uma súmula que fala que a omissão dos depósitos não justifica a qualificação da multa, que não é o caso. Não é o caso. Não é o caso da qualificação. A hipótese do inciso 2º do artigo 34, acho que 34, né? Artigo 43 da 9.430, diz claramente que a multa tem que ser aumentada em 50%, não é uma discricionariedade, é vinculado, tem que ser aumentado em 50% nos casos de não atendimento de intimação. Então, eu sempre votei no sentido de que se o contribuinte, se ele ignorou a intimação, ele está sujeito, e o fiscal terá que fazer a majoração da multa em 50%. Ele está sujeito a isso porque está escrito na lei, ele não atendeu a intimação. No caso do desatendimento a contento, ou seja, ele atendeu a intimação, ele compareceu, mas a juízo do fiscal, o atendimento não foi completo, não foi adequado, não foi como ele queria, entendo que não é hipótese de aplicação do parágrafo 2º, não. Eu sempre defendi aqui o seguinte: o contribuinte pode até responder a intimação, atender, portanto, a intimação, dizendo o seguinte: não vou te apresentar os documentos. Não estou obrigado, não vou apresentar, não gosto de você, acho que o governo não presta, então não vou atender. Ele pode, mas ele respondeu a intimação, já faz o parágrafo 2º. Para mim, é suficiente, e aí é independente de ser depósito bancário, nesse ponto a gente diverte nos fundamentos, para mim é suficiente que o contribuinte compareça. E para que justifique, basta que o fiscal aponte: fiz uma única intimação e essa intimação não foi atendida. Se isso estiver nos autos, tem que aplicar o parágrafo 2º. Se não tiver assim nos autos, não pode aplicar o parágrafo 2º. Independente da matéria, pode ser depósito bancário. Eu vou acompanhar pelas conclusões por conta disso. Porque ele diz o relatório fiscal que ele compareceu. A outra questão é os limites, né? Eu mudei aqui o voto para colocar aqui: acolho a alegação pertinente ao agravamento da multa de ofício em face do atendimento insuficiente a intimações, porque é isso que está no lançamento, entendeu? No que diz respeito à infração de omissão de rendimento. Mas aí eu coloco também que não visou um prejuízo ao desenvolvimento da fiscalização. A consequência do não atendimento à intimação, nesse caso, já é muito gravosa, que é a formação da presunção de omissão de rendimentos. Não, sempre não haverá prejuízo, a fiscalização continuará. Acontece que, ao invés de ela obter a informação e fazer o lançamento, ela vai ter que ir lá terceirizar, vai ter que circularizar numa outra empresa. Quer dizer, o argumento de que não houve prejuízo não pode ser invocado para afastar a majoração da multa, porque a fiscalização vai terminar de ter mais dificuldade. Agora, uma outra questão em relação aos depósitos, aqui na conclusão, você colocou assim, dar-lhe parcial provimento e tal, aí fala, e reduzir essa mesma infração para o patamar de 40 mil. É que é o único depósito não comprovado que é esse, de 40 mil. Mas aí é a base, né? Não é o valor do imposto, né? É a base, é o depósito bancário de origem não comprovada. Tá. Não ficou claro assim, não? Eu não sei, a impressão que dá é que... No dispositivo coloca excluir da base de cálculo o valor tal. O valor, é melhor excluir aquele 73, não é isso que você falou? 76.463,72, não é isso? Isso. Os depósitos no valor, tá. Porque, Paulo, já teve embargo aqui
e desde então a gente tem tomado esse cuidado, já teve embargo de a unidade preparadora não sabia se é para excluir da base de cálculo ou do tributo. Não, para mim tá tranquilo, eu só queria ter certeza que está claro ou não. Não tem problema mudar, não. Vou mudar aqui. Só para evitar um possível embargo mesmo. Então, mais algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho pelas conclusões, em relação... Bom, enfim, acompanho pelas conclusões. Doutor Wesley? Eu acompanho, relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Doutor Maurício? Eu também acompanho. Colocar excluir da base de cálculo no ano calendário de 2004, que são vários aqui, viu? Então a multa é no todo período, né? É. Excluir da base de cálculo do ano calendário. Qual é o ano? 2004. 2004, os depósitos que somaram R$76.463,72, isso? Deixa eu ler aqui, ó. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e da arguição de inconstitucionalidade, e no mérito dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício incidente sobre a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada para o patamar de 75% e excluir da base de cálculo do ano calendário 2004 os depósitos que somaram 76.463,72. Esse foi o item 142. Vamos prosseguir, faltam 6 minutos para meio-dia. Aí é que tá, a gente tem que ver se prolongaremos ou não. Dá para acabar pela manhã? Deixa eu ver aqui quantos que faltam, eu já dou um panorama aqui para vocês, tá? Ó, a gente falta o item 147, que era o paradigma lá, eu vou retirar de pauta porque ele é outro ano, então não vai se aplicar a questão da decadência. Aí faltaria o 148, que é o João Ludovino, que é do Kleber, que é paradigma para outros dois. São dois processos do João Ludovino que estão com o Kleber. É o 148 e o 151. São três. E o 151 e 152. E aí os da tarde são 3 processos do Paulo. Ou seja, nós temos uns 6 processos aí pela frente. Eu acho que é bastante processo para fazer em 1 hora, não? Que aí a gente iria estender até 1h da tarde, mais ou menos. Eu acho que dá em meia hora os 6. Você acha que dá? Eu acho que dá. Então vamos seguir? Os meus votos estão bem concisos. Então bora lá. 3. 148, João Ludovino. 148. Sobre o ITR, né? Então, a infração do Imposto Territorial Rural, revisão da ITR 2008, no qual foi glosada integralmente a área informal de preservação permanente, desconsiderado e arbitrado com base no sítio VTN para o imóvel rural Fazenda Princesa do Sertão, com área total declarada de 374. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação.
discorre sobre o referido procedimento fiscal parcialmente transcrito, do qual discorda, pois o imóvel objeto desse lançamento encontra-se em duplicidade de inscrição cadastral, conforme provas acostadas, sendo inválido o respectivo lançamento com base em VTN superfaturado para a região, sem seu conhecimento, visto que esse mesmo imóvel foi informado corretamente com o VTN, APP e demais itens da DITR 2008, do NIF tal, sendo legalmente desnecessária a comprovação das áreas ambientais declaradas por meio de averbação e ADA. O recorrente não possui outras terras denominadas Fazenda Princesa do Sertão, no município de Palhoça, Santa Catarina, e a duplicidade cadastral equipara-se à ausência de propriedade ou posse, sendo o respectivo lançamento devido à lei de incabível atuação e exigência por falta do fato gerador do imposto. Cita a legislação de regência e a transcreve parcialmente, além de acórdãos do judiciário para referenciar seus argumentos. Exposto, o contribuinte requer que seja determinado o cancelamento do NIRF tal, no CAFI, seja considerado procedente a impugnação ao lançamento do ITR 2008 para anular a respectiva notificação e cancelar a exigência do referido tributo, por meio de todas as provas em direito. A DRJ considerou improcedente, ele fez os mesmos argumentos no recurso, acrescentando apenas a questão do caráter confiscatório da inconstitucionalidade da multa de 75%. Então, essa questão preliminar eu não conheço, porque ele fala da inconstitucionalidade da multa de ofício, de 75%. Passando por mérito, ele alega que não é o sujeito passivo, que ele não é o sujeito passivo, adota o voto da DRJ. Da análise do presente processo, verifica que o requerente pretende retirar-se do polo passivo da relação jurídico-tributária no que se refere ao ITR 2008 do imóvel rural Fazenda Princesa do Sertão, sob o argumento de não se enquadrar como seu proprietário, possuidor e contribuinte do respectivo imposto, por haver duplicidade cadastral com o imóvel corretamente informado na TITR 2008 no NIF tal, conforme documentos acostados nos autos. Ocorre que a exigência do ITR de exercício 2008 foi calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva declaração, apresentada em nome do impugnante, cujas informações o identificam como contribuinte do imposto. Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR, passando a ser responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem como pelo crédito tributário lançado em procedimento de fiscalização. Então, cita aqui o CTN no artigo 29, e o fato é que é a declaração dele, né? Cita a lei 9.393, foi da declaração dele que foi. Saliente que do cadastro do imóvel no INCRA, consta o imóvel Fazenda Princesa Sertão 1, com área de 301, e o endereço Sertão do Campo, mesmo da ITR de Folhas tal, com divergência em relação à DITR 2008 referente ao NIF tal, objeto dessa lei. Frisa-se também que o imóvel questionado com respectivo nível vem sendo declarado em nome do contribuinte desde o exercício de 98. E apesar do objetivo aventável, entende que os referidos documentos acostados, juntamente com as matrículas do registro imobiliário, são insuficientes e inconclusivos para que se proceda nessa instância o cancelamento do NIF, né? Então, mantém-se a questão de que ele é o sujeito passivo da obrigação. Quanto à área de preservação permanente, ele não apresentou ADA, nem ADA intempestivo, na área de preservação permanente, a glosa permanece, ele não apresentou ADA, não apresentou laudo técnico, né? Então, há a exigência de que constasse no ADA, então a área de preservação permanente permanece a glosa da área de preservação permanente. E quanto ao valor da terra nua, na página de número 13, folhas 13, nós temos que ela foi arbitrada com base na aptidão agrícola, fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura, para esses imóveis rurais, né? O contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo, não fez, não apresentou laudo técnico, não tem o ADA, apenas alega que o VTN arbitrado não corresponde aos valores praticados na região, estando superfaturado. Então, do exposto, eu voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as questões de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento, pessoal?
Aqui, em relação à legitimidade, ele mesmo que declara esse imóvel. É a Ele está declaração querendo dele. fazer uma retificação também, né? Queria que o cara se retificasse. Bom, doutor João, Eu acompanho. doutor Wesley, Eu acompanho. doutora Fernanda, Acompanho, presidente. doutor Paulo, Acompanho. doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício, Me acompanha. eu também acompanho. Então, item 148, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Agora, os demais, Kleber, o 151 e o 152. É a mesma coisa? Não, são ligeiramente diferentes, né? São dois anos calendários. Sim. Vamos partir para esse primeiro aqui. Trata-se de autoinfração do imposto territorial rural proveniente dos trabalhos de revisão da DITR 2007 e 2008. Foi glosada as áreas de benfeitorias, produtos vegetais e pastagem, desconsiderando e arbitrando com base no ciclo VTN para os 2 exercícios do imóvel rural Fazenda Princesa do Sertão. O contribuinte apresenta, então, impugnação, discorda do referente procedimento fiscal por não ter sido considerada a área de reserva legal existente e averbada posteriormente, mas sem obrigatoriedade para tanto, conforme matrícula anexada. O imóvel é provido de benfeitorias, culturas e pastagens, melhorias e florestas plantadas, já declaradas em exercícios anteriores, mas glosada para o TR 2007 e TR 2008. Além de ter sido desconsiderado o valor das construções, considera a multa de 75 confiscatória, requer que seja considerada procedente a impugnação e insubsistente o lançamento do ITR 2007 e 2008 para cancelar o respectivo auto de infração. A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluir do lançamento o exercício 2007 por verificação de ofício da decadência. Conformado, ele apresenta recursos com as mesmas alegações, exceto pelo pedido de perícia, que ele não pede mais. Aliás, pede o pedido de perícia aqui. Do caráter Teve perícia no anterior? Teve perícia e não vai ter mais. Então tem que colocar lá. Eu botei exceto pelo pedido de perícia, né? Botado no relatório, né? O caráter confiscatório da multa, eu não conheço. Vamos aqui para a área de reserva legal. A área de reserva legal, ele não apresentou ata, nem intempestivo. Ela está averbada, só que uma averbação, no presente caso, consta nos autos, a averbação da área de reserva legal, de 72,5 hectares, em 15 de 12 de 2008. Portanto, ela não foi anterior ao fato gerador para o ano calendário 2008. Né? Então, a área de reserva legal não está averbada tempestivamente e não consta o ADA, então deve ser mantida a glosa da área. Da área ocupada por benfeitorias, para comprovar a ocupada por benfeitorias, informada até ITR 2008 e glosada pela autoridade fiscal, o requerente deveria apresentar laudo técnico. Ele não apresentou nenhum laudo, né? Discriminando as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural com suas respectivas dimensões. Não tendo sido anexado o documento requerido, entende que deve ser mantida a glosa. Salientes que teria apenas efeitos cadastrais, um possível acatamento da área, que não alteraria a percentual de tributação, né? E da área utilizada com produtos vegetais, a análise do presente processo verifica se a glosa integral da área utilizada com produtos vegetais declarados 100%, 100 hectares, ocorreu por falta de apresentação de documentos hábeis de prova, exigidos na intimação inicial. Não tendo sido anexado nenhum documento para comprovar a utilização dessa área no período, entende que deve ser mantida a glosa, também da área de produtos vegetais. As pastagens, o recorrente pretende que seja considerada de 169 hectares informada na DITR 2008 e glosada pela autoridade fiscal, a ser considerada no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota do cálculo aplicado no lançamento. Observada a legislação aplicada à matéria, tá aí a legislação, a área servil de pastagem a ser aceita, está sujeita a uma aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária, fixado para a região do imóvel. O contribuinte não apresenta os documentos exigidos, tais como ficha de vacinação do rebanho, existente em 2007, para acatamento da área com pastagem informada na DITR 2008.
por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de rebanho nesse imóvel no ano de 2007, entende que deveria ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o ITR de 2008, nos termos da citada legislação. O exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as questões de inconstitucionalidade no mérito por negar provimento. Não apresentou laudo, não apresentou ADA, a verbação é intempestiva. O fato gerador do ITR de 2000 e desse período aqui é quando? 2008, 2007 foi excluído por decadência pela DRJ. Uhum. Aí ficou 2008. Só 2008. O fato gerador da DITR 2008 é quando? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2008, não é isso? É, o fato gerador. Então. E aí ele averbou em dezembro. Isso. É. 15 de 12. O fato gerador, tem que ser. No caso, esse tem que ser antes do fato gerador, não antes da ação fiscal. Só o ADA que seria antes da ação fiscal. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Só não tem ADA. Não tem ADA, não tem laudo técnico, não foi averbada tempestivamente. E aí ele alega só com base em argumentações, é isso? Só argumentações. Ele fala aqui que ele discorda do procedimento, que o imóvel é cheio de benfeitorias, que a multa de 75 é confiscatória. Basicamente isso. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Eu acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho também. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Ele não pediu a perícia, não, né? Não, pediu na DRJ. Só na DRJ. Tá. E no mérito, negar-lhe provimento. 152, desse Ludovino também. Esse aqui... O apoio saiu, né? Agora que eu vi. Estamos só com a nossa gravação. Estamos só com a nossa gravação. É o número 152. Aqui ele só vai questionar também o ITR 2007-2008, só que de outra propriedade. Ele descreve parcialmente o citado procedimento fiscal, dos qual discorda por não ser proprietário ou possuidor do imóvel objeto desse lançamento e, consequentemente, contribuinte do ITR. Cita a legislação de regência e transcreve parcialmente, além do acordo judiciário, para referendar seus argumentos. Tanto exposto, o contribuinte requer que seja considerado procedente a impugnação e subsistente o lançamento para cancelar. Então, é só a questão dele, ele só questiona que não é o sujeito passivo da obrigação. Então, a DRJ considerou a impugnação procedente em parte para reconhecer de ofício a decadência de 2007. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando a alegação de que não é o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, eu coloco o voto aqui da DRJ, que diz assim: da análise do presente processo, verifica se o requerente pretende retirar-se do polo passivo. É aquela mesma história, ele vem declarando, né? Nesse sentido, o interessado assumir a condição de contribuinte do ITR, passando a ser responsável, como ele vem declarando desde 1998, né? E aí cita a legislação. E se tratando de direito do registro público, que é o meio hábil, ele não fez a transcrição no registro, né? Transferindo a propriedade.
Existe que o imóvel questionado vem sendo declarado em nome do contribuinte desde o exercício de 1992. Pode até ter alienado a propriedade, mas não fez a transferência no registro. Dessa forma, entendo que o autuado deve ser mantido no polo passivo da obrigação tributária referente ao ITR 2008 do imóvel Serra do Tabuleiro, no Frutal. Exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Uma dúvida, ele trouxe algum outro tipo de documento na questão da sujeição passiva ou só alega? Só alega, e vem declarando todo ano, repetindo a mesma DITR. Uma vez disso que está no cartão, eu acho. Está competente. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, esse item 152 acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Vamos para a pauta da tarde. Doutor Paulo. Cia Açucareira, Rio Grande. Ok, temos um lançamento de ITR em que foi arbitrado o valor da terra nua, também glosa de área de preservação permanente. Eu vou logo ao voto, em que eu vou enfrentar as teses da impugnação, as teses do recurso voluntário. Eu conheço do recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento que diz respeito ao arbitramento do valor da terra nua com base no sítio. Com efeito, não verifico vício algum a ser sanado. Ocorre que a indicação de que o valor da terra nua foi apurado com base no sítio, apurado com base nas aptidões agrícolas, vide florestais, e que tem fundamento no artigo tal da lei tal, é bastante suficiente ao exercício do direito de defesa, cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal arbitramento mediante a apresentação de laudo de avaliação de imóvel, exigido no curso da ação fiscal, com fundamento no inciso tal do CPM, do exposto, rejeita a preliminar. Pelos mesmos fundamentos, não acolho a preliminar de nulidade, rejeito as alegações de mérito pertinente ao valor do arbitramento da terra nua com base no sítio, a omissão do sujeito passivo em comprovar, com base em documentação idônea, o valor declarado, ônus que lhe incumbia. Quanto à glosa da área de preservação permanente, registro que, a partir do exercício de 2000, a exigência do ADA passou a ter fundamento na lei tal, e cito os dispositivos aí. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência da Câmara Superior, e eu cito um julgado que é alinhado com essa tese. Registro ainda que o sujeito passivo também foi intimado a comprovar a existência efetiva da área de preservação permanente mediante a apresentação de laudo técnico, vide intimação de florestais, omitindo-se em fazê-lo. Exposto, considerando ainda que o ônus de provar a existência de áreas rurais isentas do IPR incumbe ao sujeito passivo, não bastando para tal meras declarações produzidas pelo próprio, mantém a glosa de área de preservação permanente. Por oportuno registro que a jurisprudência e doutrina citadas pelo recorrente não alteram as conclusões desse voto. Então, eu voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? O VTN tem aptidão, o área de preservação permanente não tem o ADA e ainda assim foi intimado a apresentar laudo também e não apresentou. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, item 153, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Doutor Paulo ainda, Cia Agropastoril do Rio Grande. Também temos a questão aí de comprovação de área de preservação permanente e valor da terra nua. O contribuinte apresentou impugnação, que manteve o crédito tributário. Aí ele vem e apresenta o recurso voluntário. Eu vou logo ao voto em que eu vou enfrentar as teses.
conheço do recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade, lançamento no que diz respeito ao arbitramento da terra com base no sítio, eu rejeito essa tese pelos meus argumentos que declarei anteriormente, no voto anterior. Essa foi boa, viu, PC? Mais rápido impossível. Pelos mesmos fundamentos que não acolhe a preliminar, rejeito a alegação de mérito pertinente ao valor do arbitramento da terra nua. Rejeito a alegação permanente à goza de área de preservação permanente e cito aqui jurisprudência da Câmara Superior que reitera a exigência doada no período em análise. Registro ainda que o sujeito passivo também foi intimado a comprovar a efetiva existência da área, e deixou de fazer, né? Então, eu refuto a jurisprudência que ele cita, porque digo que ela não altera as conclusões do voto e mantém o lançamento. Eu nem vi que era o mesmo contribuinte, mas né? Então era só para dizer que eu reproduzo a mesma coisa do outro. Poderia ser mais breve, entendeu? Não, não é possível. Não, é porque aqui um está escrito a CIA Açucareira Rio Grande, o outro está CIA Agropastoril do Rio Grande, mas deve ser... Foi na sequência, né? Os processos, a defesa foi a mesma, deve... Uhum. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Doutor Kleber. Oi. Doutora Fernanda, para não criar problema, fala com o relator, não fala acompanha. Gente, eu tô tendo um problema. Eu tô precisando atender o pedido do meu filho, que tá pedindo para não acompanhar a dona. Então, eu vou seguir o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Maurício. Acompanha. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 154. E o nosso último item, 155, Francisco Medeiros. Do dia? Do dia, Xeloca? Sim, é o fim. O lançamento do ITR em face da glosa de áreas utilizadas com produtos vegetais e pastários, foi glosado, antes da distribuição da área utilizada pela atividade rural e da majoração do valor da terra nua, é de 7 mil e poucos para 300 e poucos mil, com base em laudo de avaliação apresentada pelo sujeito passivo. Houve impugnação parcial, a autoridade manteve o crédito, eu transcrevo a emenda. Cientificado, ele apresenta recurso voluntário, tempestivo, e eu vou logo ao voto, onde eu enfrento as teses. Não conheço do pedido de retificação da DITR para correção da distribuição da área total utilizada pela atividade rural, bem como não conheço das alegações pertinentes ao valor total do imóvel e ao valor da terra nua, por se tratar de matérias precursas de inteligência do artigo, aí eu cito o PAF. Desde conhecer ainda a alegação de que parte da área informada, indicada como destinação a produtos vegetais de 80 hectares, era utilizada no cultivo de milho para consumo na propriedade rural, com utilização de insumos próprios, implicando a impossibilidade de comprovação, além de não ter sido objeto de impugnação no lançamento, quedando despreclusa, colide com os argumentos da impugnação. Conheço das demais matérias. Quanto à área declarada como utilizado em pastagens, entendo que os documentos apresentados às folhas 40 seguintes, reportando-se ao imóvel em referência, são hábeis à comprovação da atividade, ainda que tenham sido emitidos em nome do filho do sujeito passivo. Do exposto, manifesto pelo restabelecimento da área de pastagem declarada de 2.000 e tantos hectares. Com base no exposto, não conheço das matérias preclusas e no mérito do parcial provimento ao recurso, para restabelecer a área de passagem declarada de 2.000 e tantos hectares. Bom, a fiscalização não aceitou as notas como comprobatório porque foram emitidas em nome do filho, não do contribuinte. Como ela se refere ao imóvel, eu acho que é o bastante para caracterizar que naquele imóvel teve, efetivamente, áreas utilizadas aí com pastagem. É como voto. Doutor Paulo, eu não olhei o processo, mas as notas deixam em contexto que se refere àquele imóvel, àquela área. Porque o que ocorre, a minha preocupação é a seguinte, é muito comum, aliás, é muito comum
que a família tenha as glebas juntas, reunidas. Então, o pai pode ter uma fazenda e o filho ter outra fazenda. E o filho ter o seu gado e o pai ter o seu gado também. Então, as notas fiscais que comprovam a aquisição ou venda de gado do filho, em princípio, para mim, não comprovaria que haja pasto na fazenda, que haja área utilizada para pecuária na fazenda do pai, a não ser que tenha algum outro documento que prove esse liame. Eu não sei se o filho também é dono de um imóvel e compra e vende seus próprios gados. E, na verdade, o pai não teria pasto algum. Está aqui, tem uma nota fiscal, por exemplo, na folha 46, se referindo à Fazenda Santa Rosa. Vamos ver se essa fazenda aqui do Zona Rural. Fazenda Santa Rosa. Essa fazenda está incluída aqui, entendeu? No Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa e Óleo d'Água. Então, são as fazendas que integram aqui a DITR. Eu acho que uma nota fiscal emitida em nome da Fazenda Santa Rosa, o argumento da impugnação é que o pai era idoso e o filho tomava conta de algumas coisas, entendeu? Eu achei razoável que a nota fiscal, nesse contexto dessa alegação, entendeu? A nota fiscal emitida indicando essa fazenda que faz parte a propriedade Fazenda Santa Rosa, tem ficha de declaração de rebanho vacinado, está em nome não está em nome do contribuinte, está em nome de Francisco Ivanildo de Medeiros, que é o filho, né? Mas está lá na Fazenda Santa Rosa. Eu achei razoável, entendeu? Me convencer. Tá, eu vou, nesse caso, eu vou abrir divergência, porque várias situações podem justificar a emissão da nota no nome do filho. Pode ser que o filho tenha uma propriedade, pode ser que o filho seja arrendatário da terra do pai, e no caso da terra arrendada, não deduz essa gleba do ITR. Ou seja, o gado é do filho, o filho utiliza o pasto, mas, na verdade, o contribuinte, que é o pai, está, na verdade, arrendando para o filho. Aí essa área não é isenta. E eu confesso que eu não abri os autos aqui, doutor Paulo, mas pelo que o senhor apresentou, a ficha de vacinação do gado não está no nome do contribuinte. Não é o gado dele. Do contribuinte aqui, não tem nada. Se tivesse alguma coisa em nome do contribuinte, acho que já teriam dado, entendeu? Pelo que eu analisei aqui da decisão recorrida e os documentos que eu vi, não tem nada aqui que esteja... E a tese da defesa é que, de fato, quem cuidava disso era o filho, não o pai, que já era idoso. Eu realmente vou abrir divergência, porque diante dos documentos que não estão no nome do pai, eu não tenho como afirmar que haja área de pecuária naquela fazenda. Pode ser uma área arrendada pelo filho, e aí o pai tem que pagar o ITR, porque a área arrendada não deduz. Ou pode ser que o filho até tenha uma outra fazenda, uma outra área, e apresentou os documentos. Eu não sei, isso não está muito claro. Não teria que ter também algum documento que vinculasse essa área, que desse certeza que essa metragem de 2.412 não tem. É ocupada, né? O cálculo é feito por cabeça. Ah, entendi. Você calcula a quantidade do rebanho e estima, tem uma tabelinha, você estima, dependendo da região do Brasil, qual que é a área de pastagem ocupada por aquela quantidade de cabeça. E aí daí você pode aferir a área utilizada para pecuária, para efeito assim, de glosar a área, né? Pois é, ele provou que a quantidade de cabeças que ele tinha correspondia a essa área, ainda por cima? Do lançamento aqui não provou o exercício da atividade rural lá, entendeu? Eu entendi que está provado o exercício, não tem esse argumento de quantidade de cabeças que fosse... Entendi. Não, e tem sentido, não provou mesmo. Assim, eu entendi a razão do não provar, eu concordo, assim, eu entendo os argumentos do Paulo, mas me parece que agora faltou uma questão de prova mesmo, porque não dá para eu saber se simplesmente o pai arrendou o filho, e aí vai ter rebanho, vai ter vacinação, vai ter tudo lá, mas o nome do filho.
Aí tem essa Inclusive questão, né? naquele solo. E aí, quem vai pagar por isso? A E gente tem vai a questão excluir Falando, a área é pode ser- isenta, ué. o filho. Não, mas estou outra falando em. terra. É assim. Oi? O filho também não declara nada e fica por isso? A gente Na exclui hipótese de porque. arrendamento, É. não, na hipótese de arrendamento, o filho não declara nada, porque ele não é dono de, ele não é proprietário de terra, então ele não é dono de imóvel, daquele imóvel, então ele não é contribuinte. E o pai, o arrendatário, que é o arrendante, que é o proprietário do imóvel, ele declara o ITR, mas não deduz a área, porque ele não está utilizando aquela área, ele está alugando aquela área para alguém. E alugar a área não é atividade rural, não deduz o ITR. Pois Tem lá no é. perguntão do ITR. Então é o seguinte, se o pai está arrendando a área para o filho, pode ter um pasto nessa área. Só que essa atividade exercida pelo pai, que é o contribuinte, que é o proprietário do imóvel, não é uma atividade rural, ele está alugando o imóvel. Ainda tem esse porém, Não né? deduz. É. Por isso eu estou dizendo, é difícil, quando o documento não está no nome do proprietário do imóvel, e não tiver mais outras informações, você conseguir ter certeza de que aquela área está sendo utilizada por aquele contribuinte para atividade pecuária. E eu digo isso porque é muito comum, as relações de rurais, assim, entre parentes, acontece muito isso. Normalmente é o inverso, normalmente o filho vai para a cidade e o filho tem uma terra, então o filho arrenda e o pai continua lá na roça, arrendando a propriedade do filho e paga o filho todo ano um valor do arrendamento dessa terra. Veja só que o filho está na cidade, ele é contribuinte do TR porque ele é dono do imóvel. Só que ele não está exercendo atividade rural, então ele não pode deduzir nada. Nesse caso, pode ser o caso contrário. O pai é o dono e não exerce atividade rural, apenas aluga a terra e o filho usa a terra, paga por pai. Eu sou sensível ao argumento do relator, mas me parece que só com esses elementos eu não consigo ter certeza de que essa é uma área isenta. É esse que é o ponto. Tem a questão que você falou também, João, de que pode ser que essas notas sejam relativas a outro local. Pode ser um outro imóvel do próprio filho, pode também. Então, doutor Wesley, doutor João abriu divergência para negar provimento, porque aqui ele está dando provimento parcial para restabelecer a área de pastagem declarada. Levando em consideração que o documento apresentado pelo contribuinte não seria suficiente isso. Isso. Porque está no nome do filho, não no nome do contribuinte. Esse é o ponto. Apesar do argumento trazido de que é o filho que toma conta dos negócios. Apesar de que curto. Apesar do argumento trazido rural, objeto do lançamento. Oi? E que os documentos indicam a propriedade rural objeto do lançamento. Indica o nome Fazenda Santa Rosa. Eu também não me apego muito ao nome, porque às vezes Fazenda Santa Rosa é uma grande área cheia de glebas, né? Tudo chama Fazenda Santa Rosa. Doutor Wesley, então. Interessante a tese do doutor João também. Eu vou ficar com o relator. Doutora Fernanda. Só para entender direito, porque realmente ITR é um assunto que eu não tenho completo domínio, vai ser muito rápido. PC, as notas estão no nome do filho, que aduz que cuida das terras. Porém, o local está no nome o local da propriedade. das notas e das fichas de vacinação são as fazendas objeto do lançamento. Aí o João diz que eventualmente pode não ser, entendeu? Que pode estar fazendo referência à fazenda, mas ser uma outra gleba daquela mesma fazenda. Aí... Mas não está no nome do contribuinte. Tem alguma comprovação de que realmente é o filho? Tem algum documento que demonstre que realmente é o filho que está cuidando? Os documentos que tem são notas fiscais e fichas de vacinação vinculadas à fazenda. Eu achei que o fato de ter sido emitido em nome do filho não tiraria a condição de comprovar a atividade de pecuária no local. Mas o lançamento está no nome do contribuinte, né? O contribuinte. Eu vou acompanhar a divergência. Eu acompanho o relator. Kleber foi com o relator. Eu pulei você, né, Kleber?
Desculpa, Kleber. Não, então vai lá. Doutor Kleber está com o relator. Isso. Doutora Fernanda. Divergência. Só porque você podia mudar de ideia com o Kleber. Doutora Letícia. Eu fiquei satisfeita com as provas apresentadas, então eu vou com o relator. Doutor Maurício. Eu vou acompanhar o relator também. Eu vou com a divergência. Então, o relator teve maioria, só teve 3 divergências. Doutor João, doutora Fernanda e eu. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer parcialmente. Por unanimidade é conhecer parcialmente do recurso, né? De votos em conhecer parcialmente do recurso. Não conhecendo das matérias preclusas e no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento para restabelecer a área de pastagem declarada de 2.412 hectares. Vencidos os conselheiros João Maurício, Fernanda e Sheila, que negaram provimento. Esse foi o item 155, nosso último item. Certo, pessoal? Eu vou, então, interromper a gravação, tendo em vista que já concluímos todos os processos que estavam pautados para a nossa turma, finalizando com esse item 155. Sheila,